O Saber Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas explicam o direito penal contemporâneo, os princípios constitucionais, os crimes sexuais, as novidades legislativas e muito mais. O curso é com o professor Vitor Minervino. Olá, meu nome é Victor Minervino Quintieri. Estamos a tratar de temas relativos à teoria do crime, melhor dizendo, temas contemporâneos a respeito de teoria do crime, com especial destaque em temas relativos aos novos crimes envolvendo a dignidade sexual. Na aula de hoje, veremos dois temas de fundamental importância, até para que possamos analisar as novidades legislativas de 2018, quais sejam Lei Penal no tempo, em seguida, Lei Penal no espaço. Eu começo a aula de hoje com uma seguinte pergunta para você que nos assiste. O que significa a expressão tempus regem actum, aqui gastando um pouquinho já de latim. Expressão tempus regem actum. Muito provavelmente vocês já ouviram falar. É um brocardo que, além do direito penal, serve para outros sistemas, servem para outras disciplinas do direito, como, por exemplo, processo civil. Tempus regem actum. O momento do tempo é importante para a aferição de qual lei regulamentará, no nosso caso aqui, punirá ou não determinado crime. Em relação a tempos, tempo do crime, começaremos por este aspecto, temos algumas teorias que vão abordar a incidência. Afinal, eu melhor explicando, quando que eu devo aplicar a norma? Ou seja, um crime praticado, eu tenho que analisar a lei naquele momento? Ou eu tenho que analisar qual lei vigente no momento da sentença, por exemplo? Ou eu tenho que analisar qual a lei que existe antes do cometimento do crime? Afinal, qual que é a teoria que acaba regulamentando o chamado tempo do crime? Essa é a pergunta. Perceba que, em face de todas as teorias existentes, o Código Penal brasileiro adota a chamada teoria da atividade. No momento do cometimento da ação ou da omissão, neste momento eu devo analisar a legislação existente para aplicação do direito penal. Percebam que isso entra em consenso, entra em equilíbrio com o princípio que vimos na aula passada, qual seja o princípio da anterioridade penal. Ou seja, no momento que o agente comete, por exemplo, um furto, devo analisar qual que é a lei vigente, qual que é a lei que está apta a produzir os seus efeitos. Tudo isso para que seja garantido um importante valor, qual seja segurança jurídica. Sem segurança jurídica, seja o direito penal, seja o direito processual penal, seja o direito constitucional, administrativo, nenhum desses ramos consegue ser efetivamente imposto. Não se consegue uma das finalidades principais do direito que vimos na primeira aula, inclusive, pacificação social. Pois bem, dentro deste tema, e a regra geral, tempus regem actum, importante trabalharmos um termo que aparece não só na prática penal, como em provas, como na jurisprudência, em livros e em manuais também, que é a chamada extraatividade da norma. Mas, professor, o que significa a extraatividade? E aqui fazendo um paralelo inicial com um termo já de direito do trabalho. Não vou esmiuçá-lo, até por não ser minha área de atuação. Mas, hora extra, o empregado ele está trabalhando além daquela jornada de trabalho, certo? Na extraatividade, a legislação, no caso a penal, ela está indo além
do fluxo normal de vigência. Ela está indo além do fluxo normal, do fluxo esperado de efetividade. Dentro da extraatividade, temos, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, artigo responsável por regulamentar uma série de direitos e garantias fundamentais, não só na seara penal, como em outras searas do direito, por exemplo, direito à liberdade de expressão, né, muito em voga no direito civil, no direito eleitoral. Mas aqui, no direito penal, temos um primeiro aspecto que é a chamada retroatividade. Professor, retroatividade. Retro vai para o passado, volta-se à atividade de uma determinada norma. E aqui eu vou dar um seguinte exemplo. Retroatividade prevista tanto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, como no artigo 2º do Código Penal. E aqui nesse exemplo, João cometeu um furto em abril de 2018. Passados meses, né, da instrução, ou seja, em que a instrução está sendo realizada, agora, em outubro, por exemplo, surge uma lei nova, diminuindo a pena do João. Pergunta, essa lei nova poderá ser aplicada? Ou seja, ela poderá retroagir e ser aplicada a um fato passado, a um fato anterior? Perceba que neste caso a resposta é afirmativa, haja vista que ocorrerá a chamada retroatividade, ou seja, a lei penal irá ser aplicada a um fato anterior, mas é uma retroatividade, não é toda e qualquer retroatividade que é possível no direito penal. Estamos aqui a tratar da retroatividade, aplicação ao passado, de uma lei penal mais benéfica, no caso a João. Diferentemente seria se João praticou o crime de furto em abril deste ano. Em outubro, advém uma lei penal mais grave. Neste caso, diferentemente do primeiro exemplo, João não poderia ser prejudicado por essa lei penal mais grave. Imaginemos que neste segundo exemplo, a lei penal aumentasse, né, a pena base já existente em 2/3. Isso não é possível. O juiz, nesse segundo caso concreto, deve aplicar a lei penal anterior e mais benéfica. Já naquele primeiro exemplo, não, a lei pode sim retroagir, né? É a retroatividade mais benéfica. Esclarecido esse primeiro tópico, dentro de tempus regem acto, dentro de tempo do crime, dentro de extraatividade, melhor dizemos, em que vimos um primeiro aspecto, que é a retroatividade. Podemos passar para um segundo aspecto, que é justamente o da extraatividade. Extraatividade, ultraatividade, melhor dizendo. Ultraatividade. Ao contrário da retroatividade, na ultraatividade, a lei penal vai além do seu período de vigência. Digamos, uma lei existente para regulamentar condutas ilícitas derivadas ocorridas durante a Copa do Mundo, que tem prazo certo de início e fim, certo? Ela acaba regulamentando um processo e consequente punição de alguém que, após 4, 5 anos, né, passados da Copa do Mundo, acaba sendo condenado. É o que a gente chama de ultraatividade da norma. A norma penal, ela pode ultraagir para um momento posterior ao da sua vigência. Ok. Entendido esse conceito inicial de ultraatividade, importante passarmos agora para as espécies, né, para exemplos de ultraatividade. Ok? O primeiro exemplo diz respeito a leis temporárias. Leis temporárias são aquelas em que existe um espaço no tempo delimitado. Um espaço, né, um tempo, um período de tempo, melhor dizendo, delimitado, de início, de vigência e de final. Já um outro aspecto dentro de ultraatividade
diz respeito às chamadas leis excepcionais. Diferentemente da lei temporária, em que existe um liame de tempo discriminado, leis excepcionais servem para durar enquanto fatos, fenômenos atípicos existem. Repetindo, leis temporárias é um limite temporal que vai definir o início e o final da vigência da norma. Já na lei excepcional, fatos atípicos, é um fato atípico, uma calamidade pública, por exemplo. Ok? Observem que tanto na lei temporária como na lei excepcional, o fenômeno da ultraatividade é possível. Na lei temporária, dei um exemplo, na lei excepcional. Digamos que, diante de uma calamidade pública, um furacão, por exemplo, em Brasília, determinados crimes tenham a pena maior, até por conta da vulnerabilidade que a população ostenta em situações tais. E digamos que Pedro, durante essa calamidade pública, cometa os crimes ali previstos. Perceba que, independentemente da regularização, né, do estado social, ou seja, passada a calamidade pública, a cidade, né, retomando o seu estado de normalidade, aquela lei vai ser aplicada no momento da sentença, independentemente do número de anos que se passem, respectivamente, entre data do cometimento do fato, sob a égide dessa lei excepcional, e a prolação da sentença condenatória. Então, repetindo uma ideia central, tanto a lei excepcional, agora vista, como a lei temporária, são abarcadas, são abrangidas pelo fenômeno chamado de ultraatividade. Fenômeno esse previsto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal de 1988. Ok? Passada essa introdução, importante passarmos para um outro conceito aqui. Um outro conceito. E mais uma vez falarei sobre latim, gastarei o latim. Novatio legis in melius. Eita, professor, novatio legis in melius. Legis, lei. Melius, melhoria, melhor. Novatio, talvez algo novo. É basicamente isso. Novatio legis in melius. No decorrer de determinado caso concreto, em que inicialmente você tem uma pena, exemplo, de 10 anos para determinado crime, uma nova lei surge e melius, melhora a situação daquele que responde a um determinado processo. Melhora aqui no sentido penal da palavra, ok? Então, mesmo ela surgindo posteriormente à data do fato, ela é aplicada. Nova lei que melhora a situação do acusado. Novatio legis in melius, portanto. Uma outra questão que é necessária falar, e aqui dentro ainda do latim, abolitio criminis. Abolitio criminis, eita, professor, mais uma expressão em latim. Criminis, crime, até pelo instinto você mata essa parte do enunciado. Agora, abolitio, abolir, encerrar, finalizar, deixar de, aqui no nosso caso, punir uma determinada conduta. Exemplo, Marcelo cometeu um crime de receptação em abril deste ano. Em junho, durante o decorrer do processo, advém uma nova disposição legal revogando esse crime, não mais existe o delito. Perceba que, em que pese no momento da atividade existir um crime, no decorrer do processo, esse crime deixa de existir. Então, ocorre o fenômeno da abolitio criminis. O crime ele é abolido, certo? O crime ele é abolido. E aí uma pergunta contemporânea, né, lembrando aqui do nosso objetivo de trabalhar não só conceitos clássicos de teoria do crime, mas trazer questões controversas, questões doutrinárias, jurisprudenciais. Olha só essa pergunta a respeito de abolitio crimine. Diante do fenômeno, digamos aqui no nosso caso, envolvendo Marcelo,
É possível que Marcelo pleiteie, né, uma indenização pelo chamado erro judiciário? Ora, Marcelo respondeu a um processo, Marcelo foi constrangido a passar por procedimentos processuais penais e penais por conta do crime cometido. Isso geraria, para fins de aplicação do 127, do 986, do Código Civil e outros, a responsabilização do Estado? Responsabilização do Estado, um tema contemporâneo não só no direito penal, como em outros vários ramos. Direito administrativo, direito tributário, direito civil. E agora? Marcelo terá esse direito? Até porque ele foi beneficiado, ele foi contemplado pelo abolitio criminis. O próprio Estado, por lei, vimos na aula passada que costume não é capaz de revogar a lei, o próprio Estado revoga o crime. Poderá pleitear indenização? Não. Não poderá pleitear indenização. Perceba que a atividade legiferante, ela é inerente, ela garante a autonomia e independência dos poderes constitucionalmente previstos. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. O poder judiciário, sob a égide da lei que existia, agiu de maneira regular ao iniciar o processamento, no caso de Marcelo. Então, não há que se falar em responsabilização ou do Estado ou da União por conta de um erro judiciário em tese derivado da abolitio criminis. A abolitio criminis é um fenômeno regular, que demonstra, na verdade, o aperfeiçoamento da atividade legiferante. Ok? Então, aqui não há que se falar em indenização por conta do chamado erro judiciário. Fazendo um paralelo com a primeira aula que vimos, percebam que questões envolvendo abolitio criminis, se pararmos para pensar, envolve a chamada política criminal, que nada mais são do que valores, aspectos que norteiam o poder legislativo, seja na elaboração da norma, seja no aperfeiçoamento da norma punitiva, bem como na possibilidade de revogação da norma punitiva. A sociedade vai evoluindo, os delitos igualmente vão evoluindo, aperfeiçoando-se penas e modalidades, de um lado, ou revogando-se, né, os crimes. Ok. Dentro desta perspectiva, uma outra questão é a seguinte. Vimos novatio legis in melius. Vimos novatio legis in melius. Agora, é importante analisarmos novatio legis in pejus. Novatio legis, nova lei. Quando vimos novatio legis in melius, nova lei que melhora a situação do acusado. Já novatio legis in pejus, igualmente temos uma nova lei, só que pejus prejudicando o acusado. Quando abordamos novatio legis in melius, vimos a possibilidade dessa lei que melhora a situação do acusado retroagir, mesmo sendo posterior à data do fato, que é a teoria relativa à atividade que prevalece quanto ao momento do crime. E na novatio legis in pejus, vai poder retroagir? Aqui, diferentemente do que ocorre com novatio legis in melius, na novatio legis in pejus, isso não é possível. Não se pode prejudicar o acusado diante de uma novidade legislativa maléfica. Um exemplo, Lei A, em abril, tem uma pena de 3 anos. Processo inicia-se. Lei B, uma pena de 15 anos. Não vai simplesmente poder retroagir para prejudicar. Aqui eu chamo a atenção de um aspecto que trata, um aspecto jurisprudencial, que excepciona essa regra, tá? Que excetua essa regra.
dentro daquele objetivo do curso de analisarmos conceitos, analisarmos teorias e jurisprudência, é importante destacarmos, e aqui lerei rapidamente o teor da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer: aplica-se a lei nova durante a atividade executória do crime permanente, caso sua consumação se dê neste tempo, ainda que seja prejudicial ao réu. Perceba que, diferentemente da regra geral, se eu estiver diante de crime permanente, por exemplo, o que eu tenho que analisar é, durante a execução deste crime, adveio uma lei penal mais grave? Se sim, ela é aplicável. Tá? Crime continuado, a mesma coisa. O grande exemplo é o sequestro. Sequestro, iniciado em abril. Durante maio a julho, eu fico com a pessoa ali sequestrada. Se alguma lei aparecer nestes meses, uma lei nova, punindo de maneira mais grave, eu, como agente delitivo, vou responder por essa lei mais grave. Minha pena vai ser piorada, por exemplo. Terei menos benefícios penais, ok? Então, observem aqui essa súmula importantíssima, ok? Vimos, então, retroatividade, ultraatividade, novatio legis in melius, novatio legis in pejus. Uma outra questão aqui que é importante verificarmos é lei penal benéfica e a chamada vacatio legis. Professor, está parecendo mais aula de latim do que uma aula de direito penal. Sei bem que temos vários conceitos aqui em latim, mas se formos dentro do que já fizemos, trabalhando cada um desses termos, cada uma das partículas, o entendimento não fica tão complexo assim. Lei penal benéfica e vacatio legis. Primeiro, vamos destrinchar o que é a vacatio legis. Com base na bagagem de vocês e até com base num pouco que expliquei aqui sobre a atividade legiferante, no caso da União, no caso brasileiro, é possível vislumbrar que crimes estão previstos em lei, certo? A vacatio legis diz respeito à vigência da norma. Ora, a norma ela entra em vigor imediatamente? Essa é a pergunta que interessa a vacatio legis. De acordo com a própria Lindbe, qual é a regra que existe em território nacional e no estrangeiro? Em território nacional, temos duas opções. A lei pode determinar concretamente o período de vacatio legis, podendo até mesmo instituir o caráter imediato no qual a lei entra em vigor. Se não dispuser dessa forma, o prazo de vacatio legis é de 45 dias. Ok? Então, repetindo, no âmbito brasileiro, aqui no Brasil, leis penais que devam produzir efeitos no país podem dispor expressamente sobre o período de vacatio legis. Caso não disponham expressamente, o prazo será de 45 dias. Antes de passarmos para o que acontece no exterior, é importante fazermos uma seguinte pergunta para reflexão. Professor, por que existe vacatio legis? Qual que é o sentido deste termo, mais um termo em latim? É para complicar a nossa vida? Não, ao contrário. A vacatio legis, ela possibilita que a sociedade tenha conhecimento da norma. É uma forma de aperfeiçoar, de melhorar, de facilitar a implementação normativa em determinada sociedade, dando à sociedade um tempo razoável para tomar conhecimento dessa norma. Então, para isso que serve. Ok. Vimos aqui o âmbito interno. Pergunta. E leis que devam produzir efeito no exterior? Como é que funciona? Professor, primeiro, pode isso? Os estados não são soberanos, etc. E segundo, se pode, como é que funciona? É o mesmo prazo, para ter até uma questão de simetria com o que acontece no Brasil? Respondendo a cada uma das perguntas. Primeiro, é possível. A própria Lei de Introdução ao Direito Brasileiro vai tratar dessa possibilidade.
leis, né, e a vacatio legis no exterior. Agora, diferentemente dos prazos, né, do prazo existente aqui, na lei no exterior existe uma questão relativa aos meses, né? O prazo disposto na LINDB diz respeito a 3 meses, ok? Diferentemente daqui, né, do âmbito interno, vai falar, olha, em caso de omissão, 45 dias. Ok. Entendemos a questão da vacatio legis. O que é, né, a vacatio legis? Pergunta. E essa é a pergunta que ela acaba gerando reflexões complexas, até mesmo nos dias atuais. Não é algo tão pacificado doutrinariamente. Qual que é a pergunta, professor? A pergunta é a seguinte. Vacatio legis, é possível que uma norma que esteja sob esse período de vacatio legis, uma lei mais benéfica, é possível que essa norma possa ser usada em favor do acusado? Ou seja, é possível a aplicação de uma lei penal mais benéfica que ainda não tenha entrado em vigor? Essa é a pergunta que a doutrina se faz. Em que pese a divergência da doutrina, tem prevalecido ainda a visão de que não é possível, porque a lei não está em vigor ainda. Por mais que a lei seja mais benéfica ao acusado, por mais que ele tenha, né, de fato conhecimento dessa norma, deve-se aguardar o período de vacatio legis. Ou seja, finalizado o período de vacatio legis, no tempo que a lei dispuser aqui no Brasil, ou 45 dias depois, caso a lei seja omissa, ou ainda 3 meses se tivermos diante de legislação com aplicabilidade no estrangeiro, após esse período, aí sim, será possível aplicarmos a lei penal mais benéfica, ok? Saindo um pouquinho de vacatio legis, temos algumas outras questões, como, por exemplo, combinação. Combinação no caso de leis penais. Professor, combinação de leis penais? Que negócio é esse? A gente só não tem um código penal? A gente só não tem, né, uma lei extravagante que trata de crimes, por exemplo, contra a relação de consumo? A gente não tem apenas uma lei, né, extravagante que trata do crime de drogas, que é a 11.343 de 2006, que é a atual? Como assim, combinação de leis? Como é que é? Eu pego o Código Penal, misturo com a lei de drogas e com o CDC ou com outros diplomas normativos extravagantes? É isso, professor? Não é isso. Combinação de leis penais significa, primeiro vamos trabalhar o significado para depois analisarmos se a jurisprudência aceita ou não este conceito. Combinação de leis penais, eu pegaria, por exemplo, a atual lei de drogas, certo? A 11.343, e combinaria com a lei penal de drogas anterior. Mais especificamente, eu pegaria princípios, conceitos, punições mais benéficas de ambos os lados e, combinando-as, eu aplicaria ao acusado, de maneira benéfica, ou seja, combinação das leis penais benéficas. Esse é o sentido de combinação de leis penais. Percebam que não é você simplesmente misturar Código Penal, CDC, lei de drogas, tudo em um caso só. Não é isso, não tem nada a ver. Ok? Ah, entendi, professor. E aí a pergunta, a combinação de leis penais, peguemos como exemplo essa disposição sobre leis de drogas. Combinação de leis penais, eu pego a lei penal mais grave, eu pego a lei penal, mais grave não, desculpa, lei penal mais atual, combino com a antiga e vejo no que é melhor em cada parte da norma. Isso é possível? O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, eles aceitam essa combinação? Ora, mas professor, a gente não tem que aplicar a lei de maneira mais benéfica para o acusado? Calma, que não é bem assim. A combinação de leis penais não é admitida. Inclusive,
Esse assunto já foi reiterado tantas vezes, por exemplo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada inclusive uma súmula por aquela corte, súmula 510, que vai dizer justamente, olha, é vedada a combinação de leis penais. Operador do direito, você utiliza uma das normas por completo. Agora, combinação de leis penais não é admitida. E isso igualmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Uma outra questão aqui que é importantíssimo. Estamos falando de retroatividade da lei penal, retroatividade da lei processual penal. Lei processual, instrumentalização da punição. É isso, o processo ele instrumentaliza, ele qualifica aquilo que está disposto no âmbito do Código Penal, que são os crimes. Ele possibilita a punição por parte do Estado. Vimos isso nas aulas anteriores. Por exemplo, como quando vimos direito penal substantivo, direito penal adjetivo, em que a gente falou, né, sobre o português ajudando a nossa interpretação aqui de conceitos. Pois bem, retroatividade da lei processual penal. É possível? Não, não é possível. Diferentemente do que ocorre com a legislação penal, que sim, é possível, ok? Processo, o brocardo absoluto do tempus regem acto, não há o que se falar. Agora, existem normas cujo conteúdo é híbrido, chamadas de lei processual penal mista, lei penal e processual. Caso a norma tenha esse caráter híbrido, sim, é possível se falar na chamada retroatividade, ok? Vimos então a questão da aplicação da lei penal, retroatividade ou não da lei, né, mais benéfica. E agora vamos para a nossa primeira questão. Vamos agora para o quiz. Sobre a lei penal no tempo, marque a alternativa correta. Letra A. Adotamos como regra a teoria da atividade quanto ao tempo do crime. Letra B. Adotamos como regra a teoria da ubiquidade quanto ao tempo do crime. Letra C. Adotamos como regra a teoria do resultado quanto ao tempo do crime. Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. A alternativa correta, como vimos, é a letra A. Adotamos como regra a teoria da atividade. O momento da ação ou da omissão é o que importa para fins de lei penal no tempo, o tempo do crime. Vamos analisar agora por que cada uma das alternativas está incorreta. Letra B. Não adotamos quanto ao tempo do crime, não adotamos quanto ao tempo do crime a chamada teoria da ubiquidade. Professor, o que essa teoria diz? Repita para a gente, por gentileza. Olha, teoria da ubiquidade, tanto o momento da ação como o momento do resultado seriam importantes para a aferição do momento do crime, certo? O tempo do crime. Isso não ocorre. Já na letra C, por que está errado, professor? Justamente por adotarmos uma outra teoria, que é a da atividade. A teoria do resultado vai dizer o que importa é o momento da consumação do delito e não o momento da ação ou omissão do agente, ok? Então, letra B e C não estão corretas. Letra D, a partir do momento que já trabalhamos a correção da letra A letra D cai por terra. Nenhuma das alternativas anteriores? Não. A alternativa de letra A é a alternativa correta, adequada e que deve ser marcada. Dando continuidade ao nosso roteiro. Lei penal no espaço, artigo 5º do Código Penal, para aqueles que acompanham a aula com material de apoio, Vadmec, inclusive fica aqui a sugestão. Acompanhe a aula, seja por seu smartphone, seja por seu laptop ou por Vadmecos físicos, mas vá acompanhando a aula com o Código Penal, com acesso à internet, para que enquanto eu falo, vocês possam fazer o melhor proveito, a melhor utilização deste curso. Territorialidade é a regra geral. Eu aplico a lei penal brasileira dentro do território nacional. Essa é a ideia básica, ok? Percebam aqui, fazendo um paralelo entre direito e ciência política, que lei penal no espaço tem a ver com um dos elementos constitutivos do Estado, qual seja, soberania. Um Estado, ele exerce soberania aplicando suas normas em seu território. Então, território e soberania são dois elementos aqui
que nós vimos presentes lá atrás, em ciência política, até mesmo os dias atuais, seja no direito penal, seja no direito civil, no direito administrativo, enfim, todos os ramos de direito que vocês possam imaginar enquanto me escutam, ok? O que mais é importante, né, da questão da territorialidade da lei penal não é a territorialidade propriamente dita, é a chamada extraterritorialidade. Extraterritorialidade, professor? O que é isso? Extra, além do território. São hipóteses que o Código Penal, mas aqui um parêntese, não só o Código Penal. Tratados e convenções internacionais podem trabalhar outras hipóteses, ok? Fora do Código Penal. Mas são hipóteses em que a lei brasileira vai ser aplicada, mesmo que o crime não seja cometido em seu território. É isso, extraterritorialidade. As hipóteses, e aqui até pelo tempo que temos para conversar sobre principais aspectos de teoria do crime, aspectos contemporâneos, vamos trabalhar o artigo 7º do Código Penal. Lá nós veremos a extraterritorialidade. Dando início aqui, antes de trabalharmos as hipóteses, é fundamental que trabalhemos conceitos atinentes relativos a essa extraterritorialidade. Melhor dizendo, princípios que devem nortear o intérprete e acabam norteando no decorrer da leitura dos incisos do artigo 7º. E o primeiro deles é a defesa, princípio da defesa ou proteção. Defesa ou proteção, professor? O que é isso? Aqui eu levo em conta a nacionalidade do bem jurídico tutelado em um caso concreto. Princípio da defesa ou proteção. Princípio da jurisdição universal, da justiça universal ou cosmopolita. Professor, cosmopolita? Não sei o que dizer. Cosmopolita, o que significa cosmopolita? Ora, aqui eu verifico a existência ou não de crimes com alcance internacional. A justiça muitas vezes não pode se contentar com a pura e simples aplicação, efetivação em território. Até pela complexidade e maior diálogo entre Estados soberanos, se a justiça não for como um todo cosmopolita, muitas vezes pode se tornar ineficiente, aumentando a insegurança jurídica. Ok. Vimos aqui defesa ou proteção, justiça universal. Próximo, nacionalidade ou personalidade. Professor, como assim? Nacionalidade ou personalidade? Aqui é importante analisarmos, de acordo com este postulado, a nacionalidade do agente que causa o delito, que causa o crime, que pratica uma ação ou omissão. Ok? É isso que este postulado da personalidade ou da nacionalidade vai nos dizer, beleza? Beleza. Professor, bandeira, princípio da bandeira, né, ou da representação, isso eu já ouvi falar, mas não sei o que é. O que é isso, professor? Representação ou bandeira? Está dentro de extraterritorialidade? Está fora de extraterritorialidade? Está dentro de extraterritorialidade. Aqui eu analiso de onde vem determinada, né, a chamada nacionalidade, ou melhor dizendo, bandeira, seja da embarcação, seja da aeronave, que faz parte do enredo de um determinado crime. Por exemplo, verifico se uma embarcação brasileira, pública brasileira, está atracada em um porto, por exemplo, dos Estados Unidos. Uma embarcação do governo brasileiro, que digamos que ocorra um homicídio ali dentro, ok? Então, a nacionalidade, né, a chamada bandeira dessa embarcação vai ser importante. Mais do que isso, a natureza pública ou privada desta embarcação. Então, o princípio da bandeira ou da representação é justamente isso. Em relação à territorialidade e extraterritorialidade, território, como disse agora há pouco, é um dos elementos, né, que mais importa aqui do Estado e que acabamos aplicando na lei penal. Vamos lá.
território, né? E aqui pegando referências como Guilherme de Souza Nutti, território aqui, essa expressão abrange, né, de maneira mais ampla possível, solos, rios, lagos, mares interiores, sucessivos, golfos e etc. Ok? A questão do espaço aéreo. É importante destacar que existe um diálogo do Código Penal com o Código Brasileiro de Aeronáutica, ok? Percebam que nos casos concretos, aqui especificamente em relação a aeronaves, o Código Penal não regulamenta totalmente a matéria, ok? O Código Brasileiro de Aeronáutica deve suplantar, deve auxiliar um intérprete, seja o juiz, seja um advogado, seja um promotor, ok? Então, essa ressalva aqui que eu faço, ok? Extraterritorialidade, vimos. Princípios norteadores da extraterritorialidade, também vimos. O que está faltando agora, professor? Os critérios para a aplicação da extraterritorialidade brasileira. O artigo 7º, se você acompanhar comigo enquanto falo, ele vai tratar inicialmente da chamada extraterritorialidade incondicionada, ou seja, independe de alguma condição para sua implementação, dada a gravidade do delito causado, dado o agente, dado o contexto envolvido no respectivo fato criminoso. Então, exemplo, presidente da República, né? E aqui, crimes contra o presidente da República, artigo 121, 126, 146 a 154 do Código Penal. Temos questões inerentes à Lei de Segurança Nacional, ok? Em relação ao patrimônio dos entes, crimes que envolvam patrimônio da União, dos estados, municípios, ok? Artigo 155 a 180, por exemplo, do Código Penal. Temos, além disso, crimes contra a administração pública, 312 a 326. São hipóteses que, dada a gravidade, você acaba aplicando a lei brasileira, mesmo não tendo sido, né, não tendo ocorrido, melhor dizendo, em território nacional, ok? Professor, tudo bem, se a gente tem incondicionada, é que nem ação penal, né? Você tem uma ação penal pública incondicionada, geralmente, né, tem ação penal pública condicionada. Existe algum outro termo? Temos incondicionada, agora condicionada? Sim, temos sim, ação penal condicionada. Professor, onde é que está previsto isso? Onde é que eu encontro, né, as hipóteses de extraterritorialidade condicionada? Muito simples, no artigo 7º, parágrafo 2º, as alíneas, né, A, B, C, D e E, bem como o parágrafo 3º, tá? Todos do Código Penal, tá certo? Então, são hipóteses em que você condiciona a jurisdição penal a determinadas condições, ok? Saibam, então, que onde elas estão disciplinadas, ok? Como eu falei mais cedo, temos exceções às regras da territorialidade. Temos disposições que podem aperfeiçoar este artigo 7º do Código Penal. Como assim, professor? Você está dizendo que, né, você falou todo um aparato principiológico, as normas ali do artigo 7º, agora você vai dizer que tem como aperfeiçoar, modificar isso? Principalmente aperfeiçoar, que é justamente decretos e convenções internacionais. Lembremos que nas relações de extraterritorialidade, não só o direito penal, como o direito internacional estão ali envolvidos. Existem questões de soberania entre estados. Então, é plenamente possível que estados soberanos, mediante, por exemplo, acordos de colaboração internacional, celebrem o modus operandi dessa cooperação internacional, celebrem como determinados crimes devem ser investigados, processados, julgados, como é que as autoridades, no nosso caso aqui, policiais, devem agir em cooperação, ok? Então, sempre lembrem de que, em relação à extraterritorialidade, Código Penal mais convenções e tratados internacionais devem ser analisados no caso concreto. Aqui, eu vou chamar novamente o quiz, certo? Para que a gente faça a nossa segunda questão.
Sobre a lei penal no espaço. A primeira questão foi sobre lei penal no tempo. Agora, sobre a lei penal no espaço. Marque a alternativa correta. Letra A. Adotamos como regra a teoria do resultado quanto ao local do crime. Letra B. Adotamos como regra a teoria da atividade quanto ao local do crime. Letra C. Adotamos como regra a teoria da ubiquidade quanto ao local do crime. Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. De todas essas alternativas, a correta é a letra C. Inclusive, foi abordada quando estávamos fazendo a outra questão. Foi relembrada, né, enquanto fazíamos a outra questão. Professor, dá para relembrar o que é teoria da ubiquidade? Claro. Em relação ao espaço, a territorialidade do delito, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, ou seja, tanto o local em que a ação ou omissão acontece, como o local onde o resultado ocorre, esses dois locais são importantes para a aferição da regra a ser aplicada. Explicado o porquê da correção da alternativa C, passemos a corrigir as demais alternativas. Letra A. Adotamos como regra a teoria, né, do local do resultado? Não. Ubiquidade. Tanto a ação / omissão como o resultado são importantes para a ferição do local do crime. Letra B. Adotaríamos a teoria da atividade? Igualmente errado. É a teoria da ubiquidade. Ok? Então, letra A e letra B explicadas, detalhadas e corrigidas. Letra C, explicada, detalhada e corrigida. A letra D mostra-se logicamente impossível, até porque a letra C está correta. Pessoal, vimos lei penal no tempo, vimos lei penal no espaço. Ok. Vimos várias expressões em latim quando abordamos lei penal no tempo. Vimos algumas expressões em latim quando vimos lei penal no espaço. Trabalhamos em lei penal no espaço com o artigo 7º, tendo destaque para convenções internacionais. Vimos postulados quanto à territorialidade, ou melhor dizendo, a extraterritorialidade da aplicação da lei penal. Agora, um tema que é importante tratarmos é o seguinte: a chamada pena cumprida no estrangeiro. Professor, o Código Penal brasileiro vai tratar de penas cumpridas em outro país? Isso não fere como o senhor já disse aqui algumas vezes na aula, a questão da soberania no caso de outros países? Não fere a soberania de outros países, ok? Observem, né, e aqui da leitura do artigo 9º, o que o artigo 9º vai dizer? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Aqui, na verdade, o Estado brasileiro, a União, de forma alguma vulnera a soberania de outro país. Pelo contrário, o legislador, atento às garantias constitucionais previstas na Constituição Federal de 1988, evita, com este dispositivo, que uma mesma pessoa seja punida de maneira desproporcional por um fato cometido, por um crime cometido no exterior. Não há que se falar, portanto, em vulneração, malversação da soberania de qualquer país que seja, ok? Então, o artigo 9º ele é constitucional e, ao contrário, tenta conceder uma garantia ao réu, uma garantia ao acusado, ok? Dando sequência, eficácia da sentença estrangeira. Já que estamos falando de soberania, territorialidade, extraterritorialidade, vimos aqui a pena cumprida no estrangeiro, nada mais natural do que tratarmos da eficácia da sentença estrangeira. E aqui, relembrando, alguns elementos já foram falados, mas outros não. Elementos do Estado sob a perspectiva contemporânea. Temos o povo, temos o território, temos a soberania, governo e
finalidade. É um diálogo que o direito penal faz com todos esses elementos, assim como outros ramos do direito. Se estamos efetivando vontades do Estado nas mais variadas áreas, nada mais natural do que esse diálogo, no caso aqui, entre direito penal e esses elementos do Estado. Ok. Em relação à homologação, ok, de sentença estrangeira, o artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal, vai tratar de maneira geral sobre a homologação de sentenças estrangeiras, ficando a cargo, neste caso, do STJ, ok? STJ vai dizer esse artigo da Constituição Federal. Ok, essa é a disposição geral. Mas e a... Né, assim, nós estamos falando aqui de direito penal, professor. Ok, no direito penal, para que eu vou homologar uma sentença estrangeira? Qual que é o meu objetivo? Existe algum motivo para isso? Alguma necessidade para isso? Sim, existe. Quer ver um exemplo? Reparação civil de danos. Ah, professor, onde é que está previsto isso? Parágrafo único do artigo 9º do Código Penal, ok? Aplicação de medida de segurança, certo? É uma outra possibilidade prevista também no artigo 9º. Então, perceba que sim, a homologação de sentença estrangeira no âmbito penal, ela faz sentido e existem hipóteses legalmente previstas que possibilitam tal homologação, ok? Dando continuidade, e aqui tratando de aspectos relativos à lei de lavagem de dinheiro, por exemplo, é possível a homologação de sentenças estrangeiras para fins de perda de bens aqui no Brasil. Isso diante de toda uma necessidade de cooperação entre entes. Não raro vimos várias notícias sobre macro-operações criminais em que sequestro de bens e valores, determinações de perda de bens e valores quando comprovadamente, né, adquiridos com proveito de tais crimes. Esse procedimento mostra-se necessário para fins de efetivação da tutela penal, da tutela processual penal, para manutenção da segurança jurídica, da rigidez do sistema penal. Pergunta que pode surgir na cabeça de vocês: homologação da sentença estrangeira deve ocorrer para a produção de todos os efeitos, no caso aqui, penais? Para todo e qualquer efeito? Ou não? Isso é relativizado. Pessoal, a homologação da sentença estrangeira não é necessária para todo e qualquer efeito penal. Quer ver um exemplo? Reincidência, artigo 63 do Código Penal. Para servir de pressuposto de extraterritorialidade, também não, ok? Da aplicação da lei penal. Então, não é para possibilitar todo e qualquer efeito da sentença penal aqui, tá? No país, ok? Questão de número 3, chamo agora aqui na tela para tratarmos o tema. Sobre a eficácia da sentença estrangeira, marque a opção correta. Letra A. Diante da soberania nacional e outros postulados, não é possível a homologação da sentença estrangeira no Brasil. Essa é a letra A. Letra B. Em que pese postulados como a soberania nacional e outros, é possível a homologação de sentença estrangeira, que deverá se dar no tribunal onde residente ou interessado. Letra C. Em que pese postulados como a soberania nacional e outros, é possível a homologação de sentença estrangeira que deverá se dar no Tribunal Superior do Trabalho em caso de crimes contra as relações de trabalho e emprego. E letra D, em que pese postulados como a soberania nacional e outros, é possível a homologação de sentença estrangeira que deverá se dar no Superior Tribunal de Justiça. Letra A, letra B, letra C, letra D. De todas elas, a alternativa correta é a letra D, certo? Letra D. Vamos primeiro corrigir as demais alternativas. Letra A fala sobre soberania nacional e diz que não é possível a homologação de sentença estrangeira. Ao contrário,
vimos que o artigo 105, inciso 1º, a linha I, possibilita a homologação de sentença estrangeira lato sensu, que inclusive é o artigo da Constituição Federal que possibilita a homologação na seara penal. Então, letra A incorreta. Letra B, fala que a homologação é possível, até aí está correta, mas se deve ocorrer no tribunal de residente o interessado, ou seja, se a pessoa mora no Rio, deve-se homologar no TJ do Rio? Não, vimos que deve-se ocorrer, mesmo artigo 105, inciso 1º, a linha I, no Superior Tribunal de Justiça. Então, letra B está igualmente incorreta. Letra C, em que pese postulados como soberania nacional e outros, fala sobre a possibilidade de homologação de sentença estrangeira. Aqui uma tentativa, uma pegadinha. Fala, crimes contra relações de trabalho e emprego, a homologação deve ocorrer no Tribunal Superior do Trabalho? Não. Crimes contra as relações de trabalho e emprego, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, todas as hipóteses de sentença estrangeira no Superior Tribunal de Justiça. Então, igualmente, a alternativa C está incorreta. Letra D. Primeiro, é possível a homologação de sentença estrangeira, certo? Na área penal ou em qualquer outra área, é plenamente possível. E essa homologação deve se dar no Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo da Constituição Federal, que já foi falado aqui algumas vezes, ok? Então, da letra A, letra B, letra C, letra D, a alternativa da letra D, ela é a correta. Agradeço a atenção e até a próxima aula, encontro 4. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.